Olá, amados alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma orientação, hoje da atividade número 5, verbos regulares e auxiliares. Vamos ver primeiro os verbos regulares. O que são verbos regulares? Bom, gente, os verbos regulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Coloquei aqui um exemplo do verbo falar, que não sofre nenhuma alteração, né? E mais abaixo eu coloquei aqui o verbo amar em todas as conjugações. Então observem como o verbo amar não tem alteração no seu radical em nenhuma das conjugações. Abaixo eu coloquei o verbo vender, que também é um verbo regular. Observe que não sofre alteração, certo? Então, só recapitulando, o que são verbos regulares? São verbos que não sofrem alterações ao serem conjugados. Bom, e o que são verbos auxiliares? Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebe esse nome. Os principais verbos auxiliares são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos, das locuções verbais e da voz passiva, juntamente com as formas nominais dos verbos infinitivo, particípio e gerúndio, que atuam como verbo principal. Então, eu coloquei aqui abaixo alguns exemplos, só um minutinho, exemplos do uso de verbos auxiliares. O ator foi convidado para a gala. Deixa eu tentar selecionar aqui para mostrar melhor para vocês. Só um instantinho, colocar aqui em vermelho. Então, olha só, o ator foi convidado para a gala. Observem que aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma voz passiva, eu tenho dois verbos. Esse verbo aqui, o primeirinho, é o verbo auxiliar e o outro é o verbo principal no particípio. Da mesma forma, eu tenho aqui abaixo, está chegando o avião de Paula. Olha só, está chegando, dois verbos, está verbo auxiliar, chegando verbo principal no gerúndio. Abaixo, eu tenho estudado para o exame. Tenho estudado, tenho verbo auxiliar, estudado verbo principal no particípio. Abaixo, hei de conseguir aquele emprego. Então, hei é o verbo haver, verbo auxiliar, conseguir, verbo principal no infinitivo. Mais abaixo eu tenho algumas atividades, olha só, indica os tempos verbais nas frases. Então, olha só, vocês vão analisar o verbo, certo? E me dizer qual é o tempo verbal. Agora, só uma dica, pessoal. Eu tenho aqui a letra A, papai gosta de verdura, verbo gostar. Não sei como se conjuga o verbo gostar. Peraí, gostar é da mesma conjugação do verbo amar. Então, ele vai ser conjugado da mesma forma. E o verbo amar está lá em cima no início da atividade, ok? A terminação vai ser a mesma. Número 2, coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Gente, então vocês vão colocar a pessoa verbal de acordo com o verbo, de acordo com a terminação, ok? Na número 3 é para identificar os verbos auxiliares e os principais, né, nas locuções abaixo. Professora, como que eu vou identificar? Faça de forma que eu entenda. Se você quiser grifar, se você quiser circular, se você quiser colocar do ladinho verbo tal, auxiliar, verbo tal, principal, do jeito que você achar melhor, mas faça de forma que eu entenda, ok? Partindo aqui para a atividade número 6, locuções verbais. O que são locuções verbais? Bom, as locuções verbais desempenham um papel equivalente a um único verbo na frase. São compostas por um verbo principal em uma das suas formas nominais, né? Ou seja, infinitivo, gerúndio e particípio, mais um verbo auxiliar. Foi o que nós acabamos de ver. Nessas locuções, o último verbo chamado principal sempre é empregado em uma das formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Então vamos lá para o exemplo. Exemplo, nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Então, olha só, pessoal, a locução verbal. Dois verbos fazendo a função de um único verbo. Outra frase, está havendo uma revolução silenciosa. Está havendo.
A violência está adquirindo novas formas, está adquirindo outra locução verbal. Olha, logo abaixo eu tenho uma atividade, aí eu tenho um texto aqui, que é um fragmento de Alice no País das Maravilhas, certo? Só um instantinho. Aí logo abaixo, pessoal, eu tenho algumas questões de interpretação. São questões de interpretação, mas trabalhando o que nós acabamos de ver, que foram os verbos, as locuções verbais, verbos auxiliares, ok? Então, olha só, as atividades estão aqui para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês terça, quinta e sexta, das 12 às 3 horas. Ok, pessoal? Um beijo para vocês!